Fala, galerinha do Pressão, em mais uma aulinha topada de redação. Hoje estaremos vivenciando os aspectos de introdução, tipos de introdução. O que é que a introdução ela precisa para um texto dissertativo argumentativo? E esta introdução que vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, os modelos, como é que eu poderia desenvolver a minha introdução, serve tanto para concursos de redações ou discursivas, com no mínimo 20 e até mesmo o máximo de 30 linhas, quanto para a figura do Enem. Então, sintam-se à vontade para utilizar esses esquemas que eu irei trazer para vocês hoje, para que vocês possam colocar na sua prova e estar super bem, beleza? Vamos embora para que a gente possa começar a nossa aulinha topada de redação, hoje de introdução. Vamos compartilhar aqui a tela bem bonitinha para vocês. Olha, chegou. Compartilhando. Então, vou ter aqui discursiva barra redação, modelos de introdução. Vamos embora quando eu dou pressão na prova certa, tá? O curso que mais aprova na região, o curso que mais aprova é em Pernambuco, diga-se de passagem. Então, vamos nessa, meu povo, vamos embora. Olha só, quando nós começamos a trabalhar com a parte da introdução, eu preciso deixar vocês cientes de algo que a nossa introdução, que a introdução, um texto dissertativo argumentativo, ela divide-se, né? A introdução divide-se em três partes que são importantes. Primeira é o que nós chamamos de repertório. Segunda parte, Douglas, o que seria um repertório? Repertório é citação, repertório é dados estatísticos, repertório é um fato, é um conceito, certo? É um filme, é um desenho, é uma obra literária, são estudos, e aí sucessivamente. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma analisada em que tipo de repertório são esses. Saindo da figura do repertório, eu preciso agora fazer o que eu chamo de link. Ou você chama de link, ou você chama de argumentação. Depois de você sair, por exemplo, do repertório, a sua mente agora precisa ligar esse repertório com a problemática, um tema que você está trabalhando. E esse tema, eu diria que vai ser um problema da realidade, pode ser uma causa, uma consequência, desafios. Mas agora, saindo desse repertório, saindo dessa citação, eu preciso fazer uma ligação com esse repertório, trazendo para o tema e para a realidade. E o ponto 3, nós temos o que nós chamamos de teses, que nós podemos ter duas teses. Lembrando que teses são duas linhas de pensamentos que nós iremos deixar no finalzinho da introdução. Por quê, Douglas? Porque essas duas linhas de pensamento irão conduzir tanto o nosso B1 quanto a figura do nosso B2. Douglas, eu já ouvi por aí que a gente também pode ter as teses implícitas, é isso? Verdade. O que seriam as teses implícitas? As teses implícitas são linhas de pensamentos que eu não deixo explícita no finalzinho da minha introdução. Só que o leitor vai conseguir compreender que essas teses são implícitas quando ele estiver no finalzinho da introdução. E ele não vai ver as duas teses em amostra, como, por exemplo, a inércia estatal, bem como a omissão social. Ele não vai ver isso. Ele não vai ver esses dois vieses. Ele vai ver mais ou menos assim. Dessa forma, é importante discutir sobre a problemática em tela. Pronto. Sim, mas discutir o quê? Aí o leitor vai descobrir o que será discutido dentro do desenvolvimento 1 e dentro do desenvolvimento 2. Tá beleza? Então, eu posso ter esses dois tipos de tese, tese tanto implícita, tese quanto explícita. Eu acredito que eu coloquei aqui também no nosso material. Então, gente, olha só. O que poderia ser, Douglas, esses repertórios? Repertório pode ser citação, ó. Olha aqui, bem bonitinha. Então, repertório pode ser citação, dados estatísticos, e aí vai embora. Então, vamos ver aqui. Se você conhece uma citação relevante, né, ou relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. A gente até chama isso, na língua portuguesa, de epígrafe, que é você vai dar origem a um texto
fazendo menção a outra que já exista, tá? Então, vamos ver um exemplo em relação ao tema desafios da educação no Brasil no século XXI. Então, olha o meu repertório. Olha a parte do repertório. Trazendo uma citação aqui de Paulo Freire. Olha só, abre aspas. O educador e filósofo Paulo Freire afirma que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, tá certo? Deixa eu só virar essa aspa aqui, aspas aqui e aqui. Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Essa parte aqui de amarelo é o que eu chamo de repertório. E seria a minha citação. Então, esse repertório é um conhecimento de mundo que você tem. Veja que coube perfeitamente o tema de educação. E depois, Douglas, o que é que eu faço? Depois, olha o que eu coloco. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Essa parte agora, que eu vou colocar de azul, é o que nós chamamos de link, ou processo de argumentação. E eu fiz a ligação, né? Isso eu vou chamar de link, ou eu vou chamar de argumentação. Veja que eu trouxe para a realidade, eu trouxe um gancho para o odierno, para o momento atual, e a partir disso aí eu consigo ligar com o meu repertório, tá certo? Então você poderia até colocar aqui, ó, um conectivo, né, dizendo, essa linha de pensamento, né, nessa vertente, analisando o pensamento e relacionando a realidade. Veja, essa parte de azul é um link, gente. É quando eu trago agora o tema para a atualidade, eu começo a mostrar para o meu leitor que realmente necessita desse embate, necessita dessa discussão, porque é um problema social. Nós não temos uma educação de qualidade. Então, eu consigo, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção da sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, veja que essa parte de azul é o que eu chamo de link de argumento. Seria aquela ponte que você vai trazer para a realidade. E, por fim, essa parte que está aqui um pouco, né, de laranja, né, laranja bem assim, dessa maneira, é importante destacar a tese 1, bem como a tese 2. Isso aqui seria o nosso fragmento das nossas teses. Ou seja, a linha de pensamento 1 e a linha de pensamento 2. Eu poderia, por exemplo, olhar para o tema desse e dizer assim, dessa maneira, é importante destacar a inércia estatal, ou seja, o Estado tem a inércia estatal, vírgula, bem como, e aqui eu colocaria outra tese, como a omissão social. Então, no meu D1, eu iria discorrer apenas sobre a inércia estatal, e no meu D2, eu iria correr apenas atrás do quê? Da omissão social. Então, deixa eu deixar isso bem bonitinho, para ficar bem organizado assim, para vocês. Então, primeiro, essas teses, a primeira ficaria inércia estatal, bem como a omissão social. Então, eu iria discorrer a respeito desses dois pontos. Então, na inércia estatal, a tese 1 seria o nosso D1, e a omissão social seria o nosso D2. Certo? Então, perceba que a introdução é um processo de planejamento. A introdução é um processo de organização da minha redação. Se eu não conseguir organizar a minha introdução, como é que eu vou ter
uma sequência lógica de início, meio e fim. Não tem condições. Então, para que eu possa conduzir a minha introdução com maestria, a minha redação com maestria, melhor dizendo, eu preciso de uma introdução bem acabada, bem estruturada, tá certo? Bem conectada com esses três elementos: repertório, link e a figura das nossas teses. Então, veja que é isso que o nosso desenvolvimento traz. Primeiro, o nosso desenvolvimento, nossa introdução, traz o repertório, depois traz a figura do nosso link e depois traz a figura das nossas teses. Beleza? Então, olha, isso é que se eu fosse utilizar a citação. Douglas, teriam outras citações? Gente, poderia ter diversas citações, como Platão, que o importante não é apenas viver, mas sim viver bem. Lembrando que eu poderia colocar aqui no lugar dessa citação, poderia colocar um dado estatístico, tá certo? Segundo a ONU, 2023, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Ponto. Veja só, nessa vertente, percebe-se que a nação verde e amarela é, vem enfrentando diversos problemas a respeito da escassez de alimento, né? Uma vez que o Estado não tem garantido, né, o seu direito constitucional de garantir o mínimo e necessário para o seu sustento. Ponto. Isso que eu acabei de citar agora, essa parte de azul, é o meu argumento trazendo para a realidade. Ponto. Aí agora eu entro nas teses. Primeiro eu citei o quê? País 8º mais desigual do mundo, então isso serve no repertório. Fiz a ponte para mostrar como estava se comportando a realidade, é isso? Fiz essa ponte para mostrar como é que se encontrava na realidade, e por fim, agora eu vou dizer, dessa maneira, é importante destacar a inércia do Estado, bem como a desigualdade de renda. Olha só, são as minhas duas teses. Tá bom? Então, sinta-se à vontade para colocar a citação que realmente combina com o tema que você está trabalhando. Vamos dar um passo a mais. Essa daqui o pessoal ama. Então, como eu sei que o pessoal ama, eu fiz diversas, tá? Então, estou trazendo aqui a parte da legislação. Em especial, eu estou trazendo a nossa Constituição Federal de 88, porque ela fala de muitos aspectos sociais e muitos dos seus 250 artigos falam sobre problemas sociais. Então, nada melhor do que a gente utilizar, e eu aconselho você que vai fazer qualquer concurso da área militar, se for um texto dissertativo, argumentativo, de guarda municipal, e aí sucessivamente, a utilizar o escopo da Constituição Federal. Ah, Douglas, mas eu escuto pessoas dizendo por aí que a Constituição está muito batida. Gente, como é que a Constituição está batida se ela rege ainda o país? Se todo o nosso ordenamento jurídico olha para a Constituição, se as mais de 10 mil leis que existem no nosso país olha para a Constituição e a respeito, que ela está batida. Quem foi que disse isso? Que fonte insegura e inapropriada é essa que você escutou por aí? A nossa Constituição, sim, a nossa Constituição, a nossa Carta Maior, nossa Carta Cidadã, nossa Constituição promulgada, ela é válida sim para você colocar na figura da sua redação. Muito provável que todo ano tem um aluno nota 1000 utilizando a Constituição Federal na figura do Enem. Bom, então, vamos ter esse dogma aí da mente, que é interessante para que a gente possa galgar outros caminhos. Então, neste caso, você inicia o texto com um argumento, como a gente viu, né, dados estatísticos, pode ser uma notícia, pode ser uma lei, por exemplo. Então, você também pode utilizar o conhecimento do mundo que diz respeito ao tema. Então, o tema sobre o tópico anterior, né, que está falando, aqui vai falar sobre saúde. Por exemplo, vamos dizer que a gente vai trabalhar sobre saúde agora. Aí o que é que vai acontecer? Olha o que eu fiz, ó. Olha o que eu deixei aqui. São fragmentos que você já pode recortar e utilizar, gente, tá certo? Segundo a Constituição Federal de 88, seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Essa parte que eu coloquei agora de amarelo é o que nós vamos chamar de quê? De repertório. E desse nosso repertório, ele é de extrema importância, viu? Eu preciso conectar. Olha aí, parte amarelo,
repertório. Essa parte agora que eu vou colocar aqui de azul vai ser o quê? Isso mesmo. A parte de azul vai ser o meu link. Contudo, olha, contudo, ao analisar o ODR, é perceptível que esse direito constitucional não esteja sendo efetivado com qualidade para a população brasileira, visto que as autoridades competentes estão sendo omissas quanto ao assunto em tela. Qual é o assunto em tela? Educação. Então, trouxe para a realidade. Né? Então, você poderia implementar outras coisas aqui também, tá, gente? Não teria problema algum disso acontecer. E, por fim, o que é que nós encontramos? As nossas duas teses. Dessa forma, faz necessário que se discuta sobre os seguintes aspectos: tese 1, bem como tese 2. Aí eu colocaria os dois problemas, né? A gente vai ter uma aula só de teses, teses e repertórios, para que a mente de vocês elas possam abrir e vocês conhecerem quais são as melhores teses, os melhores repertórios, para que a gente possa seguir juntinho aí. Então, mais uma vez, olha, primeiro ponto aqui, o que é que nós encontramos? Encontramos a figura do repertório. Segundo momento aqui, nós encontramos a figura do link. E outro momento aqui, nós encontramos a figura das teses. Então, não esquece disso não, tá bom? Sempre 3 elementos na nossa introdução. Então, eu fiz diversas, Eu utilizei o artigo 196, que vai falar de quê? Que é um aspecto da saúde. Eu fiz, por exemplo, o artigo 144, que vai trabalhar sobre a segurança pública, tá certo? Então, eu conectei o mesmo repertório de diversas maneiras para que vocês possam ter noção. Eu conectei, por exemplo, o artigo 6º, que vai falar, por exemplo, dos direitos sociais. Ok? E você, quando estiver estudando, pode utilizar esses repertórios para ajudar você. A Constituição Federal, no artigo 144, vai falar de segurança pública. Você olha agora para o artigo 6º da nossa Constituição Federal e ela vai trabalhar sobre os direitos sociais. Você agora vai olhar para o artigo 5º da nossa Constituição Federal e ele vai garantir, por exemplo, a igualdade. Veja que interessante. Douglas, tem outros? Tem, gente. O artigo 225 vai falar sobre meio ambiente. Depois do artigo 210 vai falar sobre cultura. Eu poderia ter também o artigo 1º e o artigo 3º, que vai falar de fundamentos da nossa Constituição Federal. Então é interessante você dar uma passadinha nesses artigos. Mas veja, quanto outros exemplos eu não criei utilizando o corpo da Constituição. Então, eu aconselho, sim, vocês utilizarem a Constituição Federal, até porque é algo interessante, é algo que realmente vai ter uma facilidade maior para você conduzir a sua redação, tá bom? Ah, eu não gosto muito, não, tem problema não. Então, você vem para a citação, coloca a citação, ou vem para a legislação, ou vem para a Declaração dos Direitos Humanos, sinta-se à vontade para isso aí, seja eclético. Não estou querendo engessar, estou querendo apenas que você compreenda a natureza da introdução, deixando bem organizadazinha, bom, repertório, link e a figura da tese. Sempre isso. Não desrespeiteia. Repertório, o link está grifado e as teses do laranja. Mais uma vez, o repertório, o link, a argumentação e a figura das nossas teses. Não esquece, eu preciso sempre dessas duas linhas de pensamentos no fim, tá? Então, eu quero colocar 3. Não, porque você só vai ter 2 desenvolvimentos. Você não está fazendo uma dissertação, está fazendo a redação, gente, tem 30 linhas. Como o pessoal de Pernambuco sofreu? Como o pessoal de Pernambuco sofreu para fazer a PMPE? 20 linhas, meu amigo. Mínimo 15. Como é que se escreve? A gente teve que dar um jeito e teve que seguir. A gente deu um jeito bacana, ficou muito massa. Reduzimos alguns elementos, mas a galera conseguiu conectar, tá? Então, aqui está o artigo 6º falando sobre direitos sociais. E aqui, ó, mais uma vez, repertório. Depois repertório, o link e a figura das nossas teses. Tese 1, tese 2. Então, eu estou querendo botar uma tese. Não, bote 2. Fala de uma, deixa de ser teimoso, rapaz. Escreveu um negócio de 30 linhas com uma tese. Faça um negócio desse, não, pelo amor de Deus. Tá? Douglas, isso aqui vai dar em torno de quantas linhas? É interessante que você gaste aqui, você pode gastar, já que tem 30 linhas, em torno de 5 a 7 linhas no máximo. Beleza? Vamos para outra introdução. Introdução agora voltada, sabe para quê? Olha,
alusão histórica. Então, o que seria uma alusão histórica? Né? A gente vai dar, volta um pouquinho o tempo, fala sobre um fato histórico, né? E que hoje é discutido, mesmo sendo algo que já se vê há um bom tempo, né? Como, por exemplo, a violência de gênero. Mas que hoje vem de muito tempo. Violência contra as pessoas negras vem de quando? Atrás, né? Violência ou a desigualdade dos povos originários, né? De hoje, não. Isso sempre sofreu lá atrás. Então, eu tenho a alusão histórica. Então, esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele, você apresenta um fato que aconteceu, um fato histórico, que remete ao tema e compara com a discussão na atualidade. Isso é muito bacana. Então, vamos falar aqui sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa. Olha só, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade, é um fato. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Veja que interessante. Isso é o que eu chamo de repertório. Com outras palavras, eu estou falando de uma alusão histórica. Então, vamos colocar aqui, ó, a intolerância, vem essa parte toda aqui bonitinha. Depois, o que é que eu faço? Eu necessito agora ligar com a atualidade. Tá aqui, ó. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem sim, atualmente, um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofrido por algumas religiões. Isso é mentira? Não, gente, isso é verdade. Isso acontece. Tá bom? Aí, olha as teses. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, vamos enfrentar esse problema pela sociedade civil e até mesmo pelo Estado. O que é que a sociedade vai fazer? O que é que o Estado vai fazer? Aqui são as minhas duas teses. Tese 1, tese 2. Com outras palavras, lembra que eu estava dizendo lá? A omissão social e a inércia estatal, com outras palavras, tá, gente? Bem bonitinha, bem agrupadazinha, para que vocês possam perceber. Então, aqui ficou de azul e depois ficaram as teses. Mas veja, é uma alusão histórica. É um fato ou não é? Está conectando ou não está? Tá. Percebe que ele fica bem organizado assim. Beleza? Vamos para a próxima. A outra também relacionada ao, à alusão histórica, nos diz assim: no processo de colonização do Brasil, a visão eurocêntrica da Europa e a imposição do catolicismo sobre os povos subjugados fez com que, durante muito tempo, as culturas de matriz indígena e africana sofressem com o preconceito. Isso é um fato. Isso aconteceu. É um fato histórico. É. Infelizmente, aí agora eu vou ligar para quê? Para a atualidade. Infelizmente, na atualidade, percebe-se que essa herança ainda é latente e tem como reflexo diversos casos da intolerância religiosa. Interessante, né? Explique. Faz-se urgente, portanto, um amplo debate sobre o assunto para encontrar caminhos para o seu combate. Douglas, não estou vendo duas linhas de pensamentos, é verdade, porque agora nós estamos diante das nossas teses implícitas. Veja que eu não marquei as duas linhas de pensamento que serão transcorridas dentro do nosso desenvolvimento. Beleza? Então, quando eu chegar no D1, eu vou conseguir saber quais são esses caminhos. No D2, eu vou saber quais são esses caminhos. Mas aqui eu não deixo expresso, por isso que eu chamo de teses implícitas ou ocultas. Diferente da tese explícita. Teses explícitas. Por que teses explícitas? Porque agora eu consigo conduzir, olha, teses explícitas, certo? Eu consigo perceber o que será discutido no meu processo de organização, olha, tá vendo? Beleza? Acredito que sim, né? Então, saindo aí da nossa alusão histórica, vamos adentrar nas séries e filmes.
Outro modelo de introdução, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Douglas, é interessante, sim, gente, principalmente quem vai fazer o Enem. Concurso também rola? Rola também, se for um texto alternativo argumentativo com 30 linhas. Se der para fazer, faça. E como é que eu faço, Douglas? Incluindo séries. Mesma coisa, gente, mesma coisa da Constituição, mesma coisa da citação, do dado estatístico, do fato histórico, viu? Então, olha, vamos trazer um exemplo bem massa aqui. Olha aqui o repertório. A gente está falando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No longa-metragem, Acusados, 1988, Sara Tobias é brutalmente violentada por 3 homens que, apesar de ter provas, tem a sua integridade questionada, sendo responsabilizada pelo ato. O que foi que eu fiz? Peguei um fragmento do longa-metragem e trouxe aqui para vocês. E isso tem a ver com quem? Um tema que está sendo trabalhado aqui, ó, a violência contra a mulher no território, certo? Douglas, teria outros? Sim, gente. Como, por exemplo, no filme, né, na edição brasileira do Rica, de 2018, se não me engano, a personagem principal é agredida diante de um público e mesmo assim, foi julgada pelo seu ato. Ponto. Veja, isso é um repertório. Outro momento de repertório que eu poderia trazer para vocês é um dado. A cada 90 minutos, uma mulher morta no Brasil, segundo o IBGE. Então, você colocaria aqui no início. Então, veja que agora eu estou trazendo para vocês algo voltado para séries ou filmes. Então, faça recorte, que é o meu repertório, com o meu conhecimento. E agora, o que é que eu faço? Depois desse repertório, eu preciso fazer a ligação com a atualidade. Fora da ficção, ainda são inúmeros os casos de violência contra a mulher que persistem mesmo diante de leis que visem a sua proteção no país. Isso é o que eu chamo de link. Isso acontece constantemente, tá certo? Douglas, eu estava assistindo Bom Dia, Verônica, e bate perfeitamente onde ela investiga pessoas que estão passando por esse processo de violência, né? Violência doméstica, violência familiar, violência social. Poderia, gente. Poderia sim. Não teria problema algum. E outros repertórios que vocês poderiam utilizar. Vai ter uma linha só de repertório para que vocês possam compreender isso aí. Então, essa parte de azul aqui seria o nosso link. E a outra parte seria o quê? O que nós chamamos de teses. A nossa tese. Sabendo-se disso, é fulcral ou a questão em debate para buscar medidas eficazes em seu combate. Que tipo de tese são essas? As nossas teses aqui são teses implícitas, porque eu só vou encontrar essas medidas eficazes dentro do quê? Do meu desenvolvimento. Eu não consegui deixar duas linhas de pensamentos aqui estipuladas. Então, séries, filmes, não é só série, filme. O bolso, vai falar de desigualdade social, desigualdade de renda, tropa de elite, vai falar de quê? Ah, tropa de elite vai falar de violência policial contra a sociedade, contra as pessoas negras. Veja, o Rei Leão vai falar de quê? Ah, o Rei Leão vai falar de alienação parental, quando o tio de Simba começa no juízo dele, dizer que a culpa é dele, né? E ele sai correndo e encontra quem? Timão e Pumba. Timão e Pumba são pessoas totalmente diferentes do seu grupo familiar. Então, poderia colocar como que novo modelo de família, ou até mesmo a adoção, porque Simba foi adotado por eles. Veja que interessante. O Bob Esponja poderia ser retratado como degradação do meio ambiente. O Bob Esponja mora onde? No oceano. Oxente, mas ele mora onde? Onde ele mora? Ele mora no abacaxi, oxente, um abacaxi no fundo do mar. Então é uma ação proveniente do homem. O homem fez aquilo. E dentro daquele abacaxi tem o quê? Tem sofá, tem tapete, tem televisão, tem cama, tem um monte de coisa.
Gente, no fundo do mar é degradação do meio ambiente, gente. Veja que interessante. Então, no filme, no desenho, Bob Esponja, é retratado a esponja do mar que vive, né, com seu habitat natural degradado pelo homem, onde existe abacaxi, isso e aquilo. Você, seria. Douglas, Bob Esponja tem outras coisas? Tem, gente. Dependência emocional, trabalho análogo à escravidão. Bob Esponja trabalha muito, excessivamente, sai de madrugada, só volta no fim da noite. Outro tema que a gente poderia trabalhar, os Power Rangers da vida, Punho de Ferro, Homem de Ferro, Superman, Batman, Homem-Aranha, aquilo é fazer violência com as próprias mãos. Aquilo é exercício arbitrário das próprias razões. Isso é crime no nosso país. Não pode acontecer. Então, ali eles estão fazendo o quê? Agindo pelo seu próprio interesse. É fazer justiça com as próprias mãos. E isso não pode acontecer. Então, veja, o que eu estou trazendo para vocês. Tem muita coisa bacana sobre repertório, sim, gente. E a gente vai ter uma aulinha completa só de repertório para que a gente possa compreender melhor, tá beleza? Então, séries e filmes, não assista mais série apenas por assistir. Assista para olhar o que ela tem de problema social e você trazer para a sua redação, viu? Se oriente. Vamos embora. Próximo ponto, agora nós temos a referência literária. Então, agora, Douglas, obras literárias, sim. Cortiço, né? Eu poderia agora trazer Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para tratar de quê, Douglas? Para tratar da crise hídrica, para tratar da desigualdade social. Pode sim, gente, não tem problema não, tá? Você poderia fazer isso, pode, na verdade. Então, esse tipo de introdução é muito eficaz e traz um repertório de pronto que surpreende o corretor. Para realizar, é preciso se lembrar de uma obra que você leu e que tem uma intimidade com o tema que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, a obrigatoriedade da vacinação entre a prevenção a doenças e o respeito às escolhas individuais. Esse é o nosso tema. Foi que eu trouxe aqui para vocês. A obra, a obra Capitães de Areia, do renomado Jorge Amado, contextualiza a cidade de Salvador em meados do século XX, momento em que há um surto de varíola que acaba preocupando diversas autoridades sanitárias e muitos cidadãos. Com o receio das medidas governamentais, recusam-se a submeter ao tratamento recomendado. Esse é o meu repertório. O que a gente vai fazer agora? Olhar para a realidade. Análogo à ficção, verifica-se que hoje o país é acometido por um crescente movimento anti-vacina, o qual questiona a sua validade e defende o direito de escolha individual. Interessante, né, gente? Como uma coisa ela vai fazendo sentido. Se trouxe um repertório da obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, e esse repertório tem tudo a ver com o tema de vacinação. Então, aqui é o seu conhecimento de mundo. O repertório é um conhecimento de mundo que você vai trazer. Aí, logo após, o que eu fiz? Eu fiz um link, certo? Ou eu trouxe argumentos válidos na atualidade, fazendo uma relação com o tema que nós acabamos de ver, com o repertório. E depois, as minhas teses. Olha as minhas teses de pesquisa aqui. Nesse sentido, resta analisar o problema a fim de sanar as dúvidas mais pertinentes. Então, quais são essas dúvidas? Essas são as nossas teses. E quais são as teses? Você vai ver tanto no T1 quanto na figura do D2, porque eu tenho aqui o que eu chamo de tese implícita. Bom, tese implícita. Gente, eu vou fazer uma observação aqui para quem vai para concurso público. Eu sei que essas introduções que eu trabalhei com vocês são introduções bastante, como eu posso dizer, são redações bem contextualizadas. Contudo, eu quero dar um pulo do gato para você que tem uma dificuldade enorme de construir uma introdução. E eu quero colocar aqui para vocês uma introdução que é geral
E essa introdução que é geral, vocês podem utilizar para qualquer tema. Agora, é interessante que vocês utilizem o corpo, escopo dessa introdução, sem mudar muita coisa. Só apenas o que for necessário. Como assim, Douglas? Para você que tem uma dificuldade extrema de fazer redação, eu te aconselho a utilizar esta introdução. Foram introduções que deram certo na PMPB, foram redações que deram certo no Ceará, e aí sucessivamente. Pernambuco está saindo os resultados esses dias e a gente vai ver qual foi a majoração da nota, mas eu acredito também que deu super, hiper e mega certo, tá bom? Então, qual seria? Seria mais ou menos você dizer assim, ó, deixa o espaçozinho, né? Deixa eu colocar de preto para ficar melhorzinho. Você colocar assim. Então, se pode falar a respeito do tema. Qual é o tema, gente? Então, eu vou colocar aqui do, tá, certo? Do tema, vírgula, sem antes analisar as causas deste pernicioso cenário que assola a nação brasileira há um tempo. Bom, nesse sentido, nesse sentido, é fulcral considerar a tese 1, vírgula, bem como a tese 2. Então, olha só, esse modelo aqui, observação, tá? Esse modelo é um modelo que tem dado certo e muita gente tem investido nele. Ó, nem não esquece, você que vai fazer concurso, você que vai fazer concurso, você pode utilizar este modelo. Você que vai fazer o Enem, eu já não aconselho utilizar, porque o Enem ele precisa de algo mais contextualizado, ok? Mas eu tive uma aluna que utilizou esse modelo e ela conseguiu 920 na redação do Enem. Mas ela deu uma melhorada, deu uma contextualizada melhor, certo? Então, olha só. Toda vez que agora a banca trouxer um tema, você vai acrescentar aqui, ó. Então, não se pode falar a respeito, eu vou colocar aqui o tema. Não se pode falar, aí você substitui o nome tema pelo tema que a banca está dando, tá bom? Então, não se pode falar a respeito da violência contra a mulher, certo? Então, aqui seria o meu tema, a mulher. Então, você escreveria, não se pode falar a respeito da violência contra a mulher, vírgula, sem antes analisar as causas deste pernicioso cenário que assola a nação brasileira há um bom tempo. Há um bom tempo, não faz algum tempo. Pode ser com H. Deixa eu colocar de preto aqui. Pode ser com H. Há um bom tempo. Há um bom tempo. Faz um bom tempo. Nesse sentido, é fulcral considerar tese 1 e tese 2. O que seria a tese 1? Tese 1 vai ser o problema 1. Então, vamos dizer aqui que eu poderia colocar.
a dependência sobre o tema, tá, gente? É fulcral considerar a dependência emocional que as mulheres sofrem, né? E o outro, vou colocar, por exemplo, bem como a omissão imediata. Ou seja, vai chegar o momento agora de, no D1 e no D2, vocês deixarem tudo bem organizado para escorrer. Então, no teu desenvolvimento, tu vai falar sobre a dependência emocional da mulher, por isso que ela não consegue se desvincular, né, dessa violência doméstica, e a omissão imediata vai ser o nosso desenvolvimento 2, tá? Então, mostrar o quanto a mídia diz não omissa conteúdo a respeito desse conteúdo. Então, você aqui só vai precisar substituir esses três nomes. Para esse tema, a tese 1, a tese 2, e você vai dar com a sua introdução tardia, tá beleza? Então, essa é uma introdução que eu aconselho aos meus alunos que são concurseiros a utilizarem no momento da redação. Vai fazer guarda municipal, polícia militar e aí sucessivamente, tá bom? Então, gente, com isso eu consigo finalizar essa linha topada de introdução. Espero que vocês tenham aprendido bastante com toda a pressão. Vamos juntos e misturados, tá? Vamos juntos. Sabe por quê? Você já sabe por quê. Porque 2024/2025 vai ser o ano da sua aprovação. Conta comigo, tá, guerreiro? Estamos juntos nessa.